Imagine aí transformar eleitores que hoje são neutros, que não te apoiam, te ignoram, mas também não te criticam, em verdadeiros apoiadores da sua causa. E o melhor, usando apenas o WhatsApp, sem gastar R$ 1 com anúncios. Parece bom, né? Parece interessante. Tenho certeza que você ficou bem interessado na minha proposta. Pois é exatamente o que um vereador fez e aumentou 37% de apoios em apenas 15 dias. E hoje você vai aprender o método passo a passo que ele usou. Se você está cansado aí de enviar mensagens que não convertem, fica até o final dessa aula, porque eu vou te mostrar o erro fatal que 92% dos políticos cometem. E também, claro, como que você pode evitar isso para poder conquistar até os eleitores mais indecisos. Vamos lá? Bom, se você já tentou aí convencer eleitores indecisos, né? Sabe como isso é bem difícil. Na verdade, essa é a vida de qualquer político, né? A maioria das pessoas são realmente indecisas e você precisa convencê-las a conquistar o seu voto, né? Elas não respondem, não engajam, muitas das vezes nem abrem as suas mensagens no WhatsApp. Mas por que isso acontece? Bom, a resposta é muito simples. A maioria dos políticos só manda mensagens unidirecionais. Aquele link para um post genérico, uma notícia do mandato, o vote em mim. E adivinha, isso aí não cria conexão. Mas existe aí uma forma certa, validada, de usar o WhatsApp para você poder engajar as pessoas, conquistar e fidelizar os seus apoiadores. E hoje você vai aprender aí 4 liçõezinhas básicas para você poder usar o WhatsApp de forma estratégica no seu mandato ou também na sua campanha. Primeira lição são as mensagens que abrem diálogo. Então eu vou apresentar aqui alguns modelos prontos que você pode copiar e implementar hoje mesmo. A segunda lição vai ser o timing perfeito, né? Qual o melhor momento de você mandar a sua mensagem para o seu eleitor, né? Porque mandar no horário errado pode arruinar completamente a sua estratégia. Então esse é um tópico bem importante que você precisa ficar atento. E o terceiro é a técnica da escada de engajamento, que vai ali desde o primeiro oi despretensioso até o sim, posso contar com você. Então, eu vou apresentar para vocês essa técnica que já é validada, testada por outros políticos e funciona muito bem. E claro, vou apresentar o caso real daquele vereador aí que aumentou 37% de apoio em apenas 15 dias. E aí, tá pronto para transformar sua comunicação no WhatsApp? Então, bora direto pro conteúdo. Bom, o primeiro segredo é você parar de falar e começar a perguntar. Esse é o grande segredo, a grande sacada, o grande pulo do gato para você utilizar o WhatsApp para você poder se comunicar com as outras pessoas, né? Mensagens unidirecionais não criam engajamento, né? O que é essa mensagem unidirecional? É aquela mensagem que você manda um textinho qualquer com um link para a pessoa clicar e você nem sabe se a pessoa vai clicar naquele link. Então, isso é uma mensagem unidirecional. Só você fala. Não tem resposta, não tem o que a pessoa responder para você, né? Então, qual é a melhor estratégia? Você precisa fazer perguntas abertas que estimulem a resposta de quem está recebendo a mensagem. Vou dar um exemplo simples aqui. Em vez de mandar um link de um post seu onde você fala que está trabalhando por educação de qualidade, experimenta mandar uma mensagem do tipo: Oi, meu amigo, tudo bem? O que mais tem te preocupado na educação do nosso bairro? Ou o que mais tem te preocupado na escola do seu filho? Alguma pergunta assim que vai fazer com que quem está recebendo aquela mensagem realmente tenha vontade de responder aquela mensagem no WhatsApp, né? E isso com certeza vai mudar tudo, porque você está convidando a pessoa para uma conversa, né? E não para um monólogo onde só você fala. Então, a ideia do WhatsApp é sim gerar conversas. E é aí que eu vou apresentar 3 modelos assim prontos, bem básicos, que você pode usar, implementar ainda hoje, assim na sua estratégia de WhatsApp. O primeiro modelo é fazer uma pergunta aberta sobre um problema local, né? E aí qual é o objetivo dessa pergunta, né? Identificar ali quais são
as dores do eleitor e também, claro, criar empatia com ele, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Oi, minha amiga, tudo bem? Aqui é Matheus, seu vereador ou candidato, enfim. Queria te perguntar qual é o principal problema que você tem enfrentado aí no seu bairro, no bairro X, no YZ, hoje. Pode ser algo como segurança, saúde, educação. Me conta aí qual é o seu feedback sobre esse assunto. O seu retorno, a sua resposta é muito importante para o meu trabalho. Então, pronto. Isso vai gerar conversas, isso vai gerar respostas interessantes e importantes e você vai poder coletar dados dali, né? Então, por que esse tipo de mensagem funciona? Ela é personalizada, né? Então você pode, se for através de lista de transmissão e você tiver segmentado homens e mulheres, você pode mandar oi meu amigo, oi minha amiga, ou se você utiliza uma plataforma de disparo, você pode colocar o nome da pessoa, que é bem mais interessante também. Funciona também porque você está focando no problema do eleitor, da pessoa que você está gerando conversa, não no seu discurso, não naquilo que você tem a dizer. E você cria um espaço para uma resposta engajada, né? Você está falando ali sobre um problema. Normalmente as pessoas quando começam a falar de um problema, elas gostam de falar sobre isso. Então funciona muito esse tipo de pergunta aberta sobre problemas, né? O segundo modelo que eu trago para você, um exemplo aqui, aí já é sobre engajamento em uma causa específica, né? E aí qual é o objetivo desse tipo de mensagem? É vincular esse eleitor a uma pauta relevante que você vai estar trabalhando na sua campanha ou no seu mandato. Então um exemplo aqui bem simples. Oi minha amiga, tudo bem? Você já sofreu com a falta de ambulância aí no posto de saúde? Aqui no centro, muita gente tem reclamado disso e eu estou lutando para tentar resolver esse problema. Posso contar com o seu apoio aí para a gente poder pressionar a prefeitura para a gente ter essa mudança? Me diz aí o que você acha. Pronto. Aí eu tô usando aqui falado, né, através de áudio, mas isso também pode estar escrito, enfim. O formato você pode e deve variar entre textos, cards e áudios, né? E por que esse tipo de mensagem sobre uma causa específica funciona muito? Porque primeiro você conecta o leitor a uma causa tangível, né? Um problema concreto. Eu estou falando da falta de ambulância no centro da cidade, por exemplo, né? Você vai usar uma linguagem colaborativa, né? Você pode me ajudar, vamos pressionar para poder resolver, me ajuda a resolver. Então você está chamando o eleitor para perto para poder resolver o problema junto com você. E você vai transformar aí de repente uma pessoa que está indecisa ou não te conhece tão profundamente em parte da solução daquele problema. Então esse tipo de mensagem também é muito poderosa. E o terceiro modelo de mensagem, tipo de mensagem, é fazer a chamada para ação com baixo compromisso, né? Então aquela ação mais simples possível que o eleitor que está recebendo a mensagem precisa fazer para firmar um compromisso contigo, né? E aí qual é o objetivo? É converter o diálogo que você já está tendo com essa pessoa em um apoio concreto sem pressionar ela muito, né? Então, um exemplo que você pode utilizar é: oi meu amigo, tudo bem? Aqui é o vereador Matheus. Bom, se você pudesse aí mudar alguma coisa na nossa cidade, o que seria, né? Estou montando aí um projeto para poder levar essas demandas até a prefeitura e a sua opinião ela é muito importante para mim. Se quiser, eu posso te avisar quando a gente avançar nesse projeto. Você quer receber essa atualização? Pronto, né? Isso aí vai gerar conversa, isso aí vai gerar interesse, vai gerar uma série de elementos ali que vai aprofundar o seu relacionamento com essa pessoa que está ali recebendo essa mensagem no WhatsApp, né? E por que esse tipo de mensagem funciona? Primeiro, você está pedindo uma opinião fácil de dar, né? É de baixíssima resistência, né? A pessoa não precisa fazer muito esforço cognitivo para poder dar a sua opinião, dar uma resposta naquela mensagem. Em segundo lugar, ela oferece um próximo passo muito simples, né? Você está perguntando: posso te avisar de fazer uma atualização sobre esse projeto? A pessoa vai responder sim, e aí você está apto a mandar uma outra mensagem falando sobre o mesmo assunto. E também isso vai gerar uma sensação de participação no seu mandato, né? Então as pessoas vão se sentir
realmente fazendo parte aí do seu mandato. E outro modelo de mensagem aí, uma dica bônus para você que está assistindo essa aula, né? É, é um modelo de mensagem onde você pode reengajar quem não respondeu. Ou seja, você mandou uma dessas mensagens aqui e a pessoa ignorou, não respondeu. Leu, recebeu, leu, mas ignorou a mensagem, né? Então, esse tipo de mensagem é específico para quem leu e ignorou as mensagens anteriores que você mandou. Então, você pode mandar: oi, meu amigo, tudo bem? Se estiver na lista de transmissão ou se estiver numa plataforma: oi, fulano, tudo bem? Percebi aí que você não respondeu minha última mensagem. Será que foi algo que eu disse? Eu queria mesmo saber sua opinião sobre esse tema. E aí pode ser o tema da ambulância que você mandou na última mensagem, enfim. Você consegue me ajudar com isso? Pronto. Então isso vai fazer com que a pessoa realmente veja que, pô, o cara realmente está interessado no que eu tenho a dizer, né? Ele realmente tem interesse na minha resposta, né? E se ainda assim, depois dessa mensagem, você não tiver uma resposta desse contato, espera aí uns 3 4 dias e tenta uma nova abordagem, ou então já exclui essa pessoa do seu banco de dados, porque ela realmente não está interessada em dialogar com você. E aí, qual dessas mensagens que eu falei aqui, você vai testar primeiro aí na sua estratégia de WhatsApp? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber qual que vai ser a sua abordagem aí para poder ter sucesso, ter eficiência na sua estratégia de comunicação via WhatsApp. O segundo tópico que eu acho que é importante a gente falar é o timing, né? Qual é o momento correto de você abordar o eleitor, o cidadão, enfim, dependendo de qual seja a sua dinâmica nesse momento. Porque assim, de nada adianta você mandar a mensagem perfeita se ela vai chegar, por exemplo, na hora errada, né? Então, 92% das mensagens políticas elas são ignoradas porque são enviadas, acredite, né, em horários completamente aleatórios, né? Quem nunca recebeu uma mensagem aí de uma lista de transmissão ou de um político qualquer 7 horas da manhã, 8 horas da manhã ou 9 horas da noite, quer dizer, um horário totalmente ruim. Ou quando você está no trabalho, 3 da tarde, meio-dia, 10 da manhã, onde você está ali preocupado em trabalhar e recebe uma mensagem nada a ver de um político, né? Então, qual é a dica que eu dou? Qual é a melhor janela, né, para você de fazer esses disparos de mensagem na lista de transmissão, enfim. Eu acho que a melhor janela de horário é entre as 18 e 20 horas, porque é quando as pessoas estão saindo do trabalho e aí normalmente estão ali checando o celular, dando uma olhada, estão no ônibus, estão no transporte público, ou estão chegando em casa, aí estão sentados no sofá, vendo uma TV, descansando. Então, acho que essa janela de horário entre 18 e 20 horas, com certeza é o melhor horário, assim, pela experiência que eu tenho, pelos várias estratégias de horário que eu já utilizei, essa janela de 18 e 20 horas é com certeza melhor. E assim, nunca, sim, vou frisar, nunca mesmo mande mensagens, principalmente mensagens longas, mensagens importantes, pela manhã, porque você vai ser ignorado. Você pode testar isso daí até, se você quiser, manda uma mensagem de manhã. Você vai ver como você vai ser ignorado. Porque de manhã as pessoas estão ali preocupadas em ir para o trabalho, ir para a faculdade, enfim. Elas não querem receber uma mensagem de um político 7 horas da manhã, 8 10 nada disso, esquece. Então, se vai mandar, manda nessa janela de horário que eu falei. Se não for possível, manda com certeza após o almoço, que é quando a pessoa já está mais tranquila, já está mais liberada. Então, mas nunca mande mensagem de manhã, porque é com certeza o pior horário para você se relacionar com as pessoas no WhatsApp. E aí o terceiro elemento que eu acho que é importante a gente trazer é o que eu chamo de técnica da escada de engajamento, né? Isso daí você aprende em diversos cursos de marketing digital e tal, e a gente traz de forma adaptada para a comunicação política via WhatsApp, né? E eu acho que essa é uma técnica que com certeza vai mudar aí o jogo, vai mudar aí com certeza a estratégia que você utiliza para poder se comunicar com o seu público, né? Você não pode, assim, pedir um apoio logo de cara, né?
você precisa realmente construir uma relação com esse eleitor, né? Então eu colocaria aí 5 degraus dessa escada, onde o eleitor vai subindo em cada um desses degraus, né? Então você pode começar com uma mensagem simples, como uma daquelas que eu falei. Oi, tudo bem? O que você acha do problema? Qual é o problema que tem no seu bairro, da ambulância, da escola, enfim. Ver qual é o formato que tem a ver mais com o tema que você trabalha e com o interesse do seu público, e você vai mandar essa primeira mensagem, né? E aí você vai fazer uma pergunta aberta, como uma daquelas que eu te mostrei antes, né? Então, a primeira mensagem é uma mensagem de apresentação, a segunda mensagem vai ser uma pergunta aberta, e aí a ideia é que o eleitor vá respondendo, e aí ele vai subindo no degrau. Você manda um oi, tudo bem? A pessoa responde. Você faz uma pergunta aberta, a pessoa responde, aí ela vai para o degrau 3. Aí nesse degrau 3, você vai procurar identificar ali qual é o problema, né? Por exemplo, entendi, isso realmente é muito preocupante, precisamos trabalhar para poder melhorar isso. E aí você vai aprofundando essa conversa, né? Para a pessoa ir subindo de degrau. E aí no degrau 4 você vai oferecer uma solução, né? Então, eu estou trabalhando em um projeto para poder resolver esse problema. Você tem interesse aí em receber atualização sobre esse projeto? Ah, tenho sim, pá, opa, então essa pessoa já está no último degrau, que é no degrau 5, né? Então, é só aí que você vai realmente pedir o apoio, pedir o voto, né? Então, posso contar com você, posso contar com o seu voto, posso contar com sua assinatura no meu abaixo assinado. Então, só depois desses 5 degraus que você vai realmente pedir uma ação mais difícil para essa pessoa, né? Para firmar realmente um compromisso com essa pessoa, né? Porque assim, dessa forma, né, utilizando essa estratégia da escala de engajamento, você consegue conduzir o eleitor naturalmente no relacionamento, né, sem pressão, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui de um vereador chamado Ricardo Silva, que ele tinha um problema grave, um problema importante. 86% dos eleitores que ele tinha lá no banco de dados dele não respondiam às mensagens no WhatsApp que ele mandava, né? Então eram aqueles neutros, né? Nem apoiavam, nem criticavam, simplesmente ignoravam, né? Ele enviava notícias do mandato, bom dia, pedido de voto, mas o resultado era sempre um completo silêncio, né? E aí ele pegou essa estratégia, ele chamou a gente para poder elaborar uma estratégia para poder melhorar a eficiência da comunicação dele via WhatsApp, né? E aí a gente implementou essa técnica da escada de engajamento no WhatsApp e, assim, em 15 dias, pouquíssimo tempo, né? Não só as respostas aumentaram, né? Mais pessoas começaram a responder as mensagens dele, mas a gente conseguiu identificar ali um aumento de 37% no número de apoiadores ativos, né? As chamadas lideranças, pessoas que realmente compartilhavam os conteúdos dele, propagavam as informações do mandato dele. Então a gente, além de ter um aumento na taxa de resposta, que já é bastante significativo, a gente também teve um aumento considerável no número de apoiadores, de lideranças lá do vereador. E aí, assim, foi uma estratégia que deu muito certo. E aí, qual foi o passo a passo disso, né? Que eu vou tentar mostrar para vocês aqui de forma bem simples e fácil. Primeiro, a gente mandou ali uma mensagem para todo o banco de dados, a gente utilizava uma plataforma, né? A gente mandou uma mensagem de quebra-gelo bem personalizada para todos os contatos. A gente primeiro fez o trabalho de segmentação, obviamente, né? A gente segmentou ali os contatos por nível de interesse, pelos temas, enfim, pelo motivo qual as pessoas faziam contato no WhatsApp do mandato. E aí a gente mandou uma mensagem de quebra-gelo ali para poder começar a gerar esse relacionamento com as pessoas, né? Então era tipo, oi Maria, aqui é Ricardo Silva, vereador do bairro, tudo bem com você e com a sua família? Então eram pessoas, tem que lembrar o contexto, né? Então não é um banco, eram pessoas que já estavam no banco de dados dele, que de alguma forma já tinham feito contato com ele, mas que ao longo da relação
esfriou, foi um contato que foi esfriando e não foi se mantendo ali um relacionamento constante, né? E aí, por que esse tipo de mensagem funcionou? Primeiro, a gente conseguiu usar o nome da pessoa, né, através da plataforma, e a gente perguntou pela família, né? Então, a gente acrescentou ali um elemento emocional importante, né? Aí, o resultado dessa primeira mensagem foi que a gente teve uma taxa de respostas que subiu de 22 para 58%. Então, um aumento bastante considerável aí, principalmente se a gente considerar um banco de dados bastante amplo, como era o do vereador lá. Aí a segunda mensagem que a gente mandou para poder voltar a aquecer esse público foi fazer uma pergunta aberta assim, sobre necessidade. Então, a pessoa respondia alguma coisa, tá tudo bem com minha família, tal, obrigado por perguntar. E aí qual era a ideia? A gente respondia falando sobre algum problema, alguma necessidade que a gente já tinha mapeado na hora de fazer a segmentação, né? Então, por exemplo, muitas pessoas faziam contato com o mandato para falar sobre iluminação pública, sobre buraco, sobre algum problema de zeladoria, né? Esse era o grande motivo de contato das pessoas, e aí a gente tinha isso lá catalogado. Entendi, Maria. Pô, legal, que bom que sua família tá bem. Como é que tá o problema da iluminação pública aí? Já foi resolvido? Não foi? Como é que tá o problema da falta de água? Já foi atendida pela empresa de saneamento e tal? Alguma coisa nesse sentido. E aí a gente ia aprofundando, né? Sobre esse problema que a gente já tinha identificado. E aí na terceira mensagem, a gente fazia um aprofundamento ainda maior nisso, né? E já apontava uma proposta de solução. Se já foi feito, se não foi feito, a solução do problema, né? Então, o vereador ali mandava uma mensagem fazendo realmente uma proposta de solução caso aquele problema ainda persistisse. E aí a próxima mensagem era um pedido de apoio bem natural, bem simples, né? Após entender qual era o problema, por exemplo, eu vou fazer mais uma vez um ofício solicitando a troca das lâmpadas na sua rua. Posso contar com você quando for aí? Você me manda uma foto da equipe realizando o trabalho? Ou posso contar com o seu apoio no abaixo-assinado que a gente está fazendo, porque é um problema generalizado no seu bairro e tal? Alguma coisa nesse sentido. E aí a pessoa respondia sim, firmando o compromisso através daquele relacionamento que a gente fez no WhatsApp, né? E aí qual foi o segredo? Por que funcionou essa estratégia lá com o Ricardo? Porque nenhuma mensagem que a gente mandou era genérica, né? Todas as interações elas eram personalizadas e baseadas nos problemas reais das pessoas. Então a gente não estava ali mandando o link do Instagram, a gente não estava ali fazendo uma coisa genérica, a gente estava conversando com as pessoas. E o segundo porque a gente usou uma janela de time muito boa, né? Que a gente sempre fazia as abordagens, igual eu falei, entre as 18 e as 19h30, que era justamente quando as pessoas estavam mais disponíveis, né? Então, esses foram, acho que, os dois principais elementos de sucesso da nossa estratégia lá com o Ricardo, né? E aí o caso que eu apresentei aqui prova que o eleitor indeciso, ele não existe, né? Existe eleitor que não foi engajado, que não foi trabalhado ainda, né? Então, se você manda só mensagens unidirecionais, né? Um link da sua postagem, você está perdendo a oportunidade, né? Você precisa utilizar a ferramenta do WhatsApp para poder construir diálogos, né? Usando o exemplo da técnica da escada de engajamento, onde você vai conseguir realmente transformar os neutros em aliados, né? E aí você quer replicar isso no seu mandato? Você pode começar hoje mesmo com uma pergunta aberta para sua base. Faça isso, experimenta isso com você aí. E se você precisar de alguma ajuda para poder escalar a sua estratégia, me chama lá no Instagram, @MatheusGuimarãesSG, e lá eu vou poder te apresentar como que a minha consultoria gestão estratégica de WhatsApp pode adaptar esse método que eu apresentei aqui para você no seu caso específico, né? Agora,
tem um erro assim que afasta os eleitores com certeza, que é enviar mensagens unidirecionais. Eu já estou batendo nessa tecla, né? Acho que esse é o erro fatal, o erro principal e erro que quase todos os políticos e mandatos cometem, né? É que você manda a mensagem só com aquilo que você tem a dizer e você não está gerando conversa, você não está se preocupando em ter resposta do seu público, né? Então, se você só manda notícia, propaganda ou bom dia, você é mais um ali na caixa de entrada ali do WhatsApp da galera, né? Então, qual é o segredo? O segredo é transformar esse monólogo, onde você só fala, em realmente um diálogo e uma conversa com essa pessoa que está recebendo a sua mensagem. E isso mostra a importância e o potencial dessa ferramenta do WhatsApp na sua estratégia de comunicação política, né? Então, assim, se você aplicar pelo menos uma dessas técnicas que eu apresentei aqui hoje, você com certeza já vai ver os resultados, né? Lembra-se que o WhatsApp ele não é uma ferramenta de spam, né? Tem muita gente que usa o WhatsApp como ferramenta de spam, mas o WhatsApp é uma ferramenta poderosíssima de construção de relacionamento, né? E se você quiser dominar isso de vez, por uma vez por todas, com um método completo, passo a passo, simples, explicado, dá uma olhada no meu curso WhatsApp para Mandatos. O link está aqui na descrição e também vou deixar no comentário fixado. Bom, não se esquece também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque toda semana eu trago aqui um vídeo novo para você poder dominar a comunicação política. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe com aquele amigo seu, assessor, que também precisa ver isso. Então, um abraço, muito obrigado a você que chegou até aqui e até o próximo vídeo.